Sejam muito bem-vindos ao podcast do Pop Enem comigo, professor Haidar. E hoje eu estou aqui com o querido Rogério Trevisão, o Bonaldinho, que trabalha nos bastidores aqui. Muito bom ter você aqui, Muito viu? bom. Galera, hoje nós temos um convidado super especial. Trata-se de um professor com mais de 40 anos de experiência aí na docência, com experiência nos melhores sistemas de ensino do país. Em cursinho, já foi, além de ser professor, já foi coordenador pedagógico, diretor pedagógico e é encarado aqui por todos do Pop Enem como uma das maiores autoridades aí na questão do vestibular. Trata-se do professor de biologia, Heron. Palmas para o nosso querido mestre. Palmas para Heron, todos. que da hora que você veio. Bom vê-los, bom encontrá-los aqui. E a gente veio para um bate-papo sobre a história do vestibular. Como que os vestibulares saíram daquela realidade dos anos 80 e culminaram ou resultaram naquilo que hoje é o Enem. Mas antes a gente estava aqui nos bastidores conversando e ele falando questões muito relevantes, entre elas como eu parecia o Noslen. Vocês acham que eu sou parecido com o Noslen, gente? Não, né? Escreve nos comentários aí se ele é parecido com o Noslen. Parece. Não, o cara é fantástico, né? Ele teve uma Gente experiência. muito boa. Conta pra gente um pouquinho, Heron. Como é Não, que foi? na verdade eu tive com ele uma única vez, assim, a gente foi gravar um videoclipe em São Paulo e o cara é super famoso, conhecido no Brasil inteiro, e 3 milhões de seguidores e tal. Eu sou zero à esquerda, né? Então eu tava assim meio, né? E o cara vai chegar, ele é o bonzão. Primeiro, super gente boa, o cara muito acessível. E a gente chegou lá em São Paulo, na região da Paulista, horário de almoço, e falou, vamos tomar um lanche, porque a coisa pode se estender, né? As gravações podem se estender até o fim do dia e tal. E a gente entrou no McDonald's ali da região da Paulista. Entramos, eu, Noslen, e, cara, o McDonald's parou. Para quem não sabe, aquela região da Paulista, além de colégios tradicionais, tem também cursos pré-vestibulares muito importantes de São Paulo. E aí, cheio de aluno, horário de almoço, lotado de aluno no McDonald's, aquilo parou, a molecada reconheceu ele na hora e tal. E o Heron na batatinha aqui só, né? Ó, vendo o negócio pegar fogo. Cara, a molecada querendo fazer selfie, querendo conversar com ele, e ele atendeu todo mundo com a maior paciência. Muito gente boa. Gostei muito do cara. E depois, na hora de gravar, super descontraído, super. Uma Super 10. das maiores autoridades, né? Quando se trata de Ah, Enem. e esse negócio de mundo digital, educação no mundo digital, o cara é Referência, né? referência. Sempre. Agora, conta pra gente, Heron, dentro da sua experiência, como é que você enxerga, de maneira positiva ou não, dá suas impressões sobre como eram os vestibulares lá na década de 80, como que a população, os alunos encaravam essa realidade do vestibular e se tem muita diferença para a realidade atual, que culminou no Enem, né? O que você diz assim sobre os alunos daquela época, sobre os sistemas de ensino daquela época e sobre hoje, né? O aluno de hoje, os sistemas de ensino de hoje. Tem algum paralelo interessante para se fazer nesse sentido? Paralelo não tem muito, não. Tem Zero. uma mudança muito grande. Nesse período houve uma mudança muito grande. Se você pegar ainda na década de 80, as opções de escolas para os alunos irem para o nível superior não eram muitas. Então, por exemplo, se você pensasse numa faculdade de direito, obviamente você tem a tradicional, você tem a São Francisco, você tem o Mackenzie, você tem a PUC, a FMU, e começou a acabar o leque. Então você tinha poucas opções de escolas nessa época na área de direito. A mesma coisa valia para arquitetura, para medicina, para engenharia. Engenharia tem a Mackenzie, tem o Poli, tem a FEI, e A concorrência, a concorrência era muito alta. Era muito maior do que existe hoje. Hoje a concorrência ela fica restrita, vamos dizer assim, mais restrita quando o aluno tem o interesse em entrar efetivamente numa escola pública, por exemplo, na USP. Uhum. Essa concorrência para entrar na USP, para entrar na Unesp, na Unicamp, ela ainda é muito grande. Mas ele tem muitas outras opções além dessas. E naquela época ele não tinha muitas opções. Então a concorrência era muito maior e, consequentemente, o engajamento que os alunos tinham como como grupo, né? Falo de massa. O engajamento era muito maior.
Então, dei aula em São Paulo, em cursinhos pré-vestibulares, que eram divididos em exatas, humanas e biológicas, né? Então, você dava aula para a turma de exatas, aula para a turma de biológicas. No meu caso, biologia. Eu entrava na aula de turma de biológicas, você é o rei, né? Porque é a área que os alunos querem. Aí vai dar aula na área de exatas, e tinha cursinho em São Paulo naquela época, que durante a semana, na área de exatas, os caras tinham física, química, matemática, português, inglês. Era o que eles tinham durante a semana. O pacote do cursinho era esse. E no domingo, tinha aula de história, geografia e biologia. E como que eram as salas nesse... Lotadas. Olha só. Lotadas. Cara, você chegava domingo, 7 horas da manhã, numa turma de exatas, sala com 150 alunos. Lotada. Domingo? Domingo. De manhã? De manhã. 7 horas da manhã do domingo. Sala lotada. Então, por quê? Porque o cara vai querer, como eu disse, tem poucas opções, o nível de concorrência é altíssimo, o nível de engajamento dos caras na preparação era muito grande. E aí aquela coisa, todo mundo sabe muita matemática, todo mundo sabe muita física, que era de exatos. Os pequenos diferenciais estão aonde? Se eu sei um pouquinho mais de biologia, um pouquinho mais de história, geografia, eu tenho maior chance. A molecada tava lá. Destoava. Que loucura. Então, assim, esse engajamento não existe mais. Você pega, obviamente, eu tenho um curso especializado em medicina, preparação para UVEST, né? USP, Unesp, Unicamp, Unifesp. Ali você tem ainda um grande engajamento. Mas se o cara não quiser essas escolas, faculdade de medicina hoje, se ele tiver dinheiro também, porque as faculdades de medicina particulares custam um absurdo, né? Uma fortuna. Se o cara tiver uma condição socioeconômica que permite, ele não precisa entrar nessa briga para entrar na USP. Então ele abre mão dessa loucura de fazer a USP e vai fazer uma Leopoldo Mandic, pagar 12 pau por mês. Fácil, gente. Só pagar 12 pau por mês, né? Tá resolvido. Tá resolvido o problema. Se você não é desses que precisa, que pode, né? Pagar 12 mil por mês. Isso para estudar, Aí fora ir e vir, fora o material, fora a comida todo dia. Quer dizer, viver dá gasto, né? Viver fazendo medicina particular nossa, tá muito mais gasto. Heron, olha só, eu, enquanto professor, fui para essa vereda do curso pré-vestibular muito por acidente, né? Souberam que eu existo, um amigo meu que dava aula comigo numa escola soube que eu existia, né? No começo da carreira, fui fazer um curso de formação com os professores, ele falou, esse cara domina, ele vai dar aula em cursinho. E, de repente, eu estava dentro de uma sala de cursinho presencial para lecionar para gente que tinha sonho de estudar medicina. Como é que o Heron foi parar dentro de uma sala de um cursinho pré-vestibular? Conta pra gente. Nada muito diferente disso. Nada. Eu sempre quis ser professor. Primeira coisa, quando eu estava no colégio e eu tinha alguns professores que inspiravam, que você falasse, putz, que aula legal. Você percebia que o cara tinha prazer no que ele estava fazendo e ele tinha preocupação. Ele tinha preparado aquilo. Nossa, esse professor era para mim os caras que me inspiravam. Eu falava assim, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Desde que eu estava no colégio, eu sabia que eu queria ser professor, primeiro. Então, eu entrei na faculdade de biologia. Mas eu não sabia se eu ia fazer biologia ou geografia. Eu fiquei na dúvida. Biologia, quase ali, quase a mesma coisa. Biologia ou geografia. Para mim não faz diferença, porque eu sabia que eu ia ser professor de biologia ou de geografia, tanto faz. Aí fui para biologia. E quando eu estava já no final da faculdade, né, lá no início dos anos 80, né, eu estava 81, eu fui procurar os meus professores. Dizer, olha, eu também estou terminando minha faculdade e quero ser professor. E aí eles me convidaram para entrar na escola onde eles trabalhavam, dando plantão, fazendo atendimentos, tipo um professor auxiliar. Uhum. E logo eu já assumi algumas aulas. Em uma escola? Em uma escola de ensino médio, né, na época chamava ainda segundo grau, né? Segundo grau. Escola de segundo grau. E aí eu assumi algumas aulas e o diretor da escola
chamava-se professor Jorge Miguel, aliás, professor de língua portuguesa. Ah, então devia ser muito bom. E foi um daqueles professores que no colégio me inspirou, e nessa época ele era diretor do Liceu Eduardo Prado em São Paulo. E aí eu comecei a dar aula no Liceu Eduardo Prado e o Jorge Miguel, que era diretor da escola, rapidamente Arrebanhou você. me pegou e falou assim, cara, você nasceu para o negócio, você tem a veia. E falou, ó, eu conheço todo mundo lá num cursinho em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo nessa época. Eu conheço o pessoal lá que eu trabalhei e tal, e eu vou fazer uma recomendação sua pro professor coordenador de biologia, né? O famosíssimo professor Cesar. E aí ele fez uma cartinha, falou assim, ó, vou ligar para ele, você vai lá na escola e ele vai te receber. E ele me recebeu. E eu já cheguei achando que eu era, né? Pô, tô reinando, né? Pô, cheguei aqui com uma cartinha, mano. cheguei com a carta de apresentação do Jorge Miguel. Porque eu, né, sou o cara. Eu achei que... E aí o Cesar me recebeu super bem, bacana e tal. Me fizeram dar uma aula teste. Hoje eu dou risada, porque foi o Cesar e o Dan, dois deuses da biologia que assistiram a minha aula teste. Ah, muito boa, me parabenizaram. O Dan fez alguns comentários, muito educadamente, mas destruindo completamente a minha aula. Aqui tá acabando com você, mas com classe, né? Com classe e com carinho. E com carinho. Mas vai firme que você leva jeito, né? Isso. E aí falaram, olha, se você quiser, a gente tem aqui plantão de dúvidas, você fica com a gente, você vai conhecendo a escola, vai aprendendo. E eu aprendi. Esses caras foram meus mestres. E aí eu entrei, eu topei e comecei a dar plantão, mas eu assisti aula de um, aula do outro. E quando eu comecei a dar aula efetivamente no cursinho, eles me ajudavam na preparação, no apontar para onde ir. E aí foi embora. Que da hora, que da hora. E a gente também estava comentando aqui nos bastidores sobre os efeitos, né, que a pandemia acabou trazendo para o aluno, né, de 2020 para cá. E eu vou te convidar, Heron, a fazer uma observação um pouco mais ampla. Quais foram os maiores desafios que você, enquanto professor, enfrentou durante o exercício da profissão docente, desde lá do Liceu Eduardo Prado até hoje, num contexto de Pop Enem? Quais foram os maiores desafios enquanto professor durante esses quase 42 anos? Cara, aí pergunta difícil. Essa daí é difícil. São diários, né? Então, na verdade, assim, quando você fala que você está numa profissão há 40 anos, e no caso, educação, professor. Quando eu comecei, entre mim e os alunos, a diferença de idade era muito pequena. Ah, eu lembro desse tempo também, que saudade. Era muito pequena. Parecia irmão deles, né? Eles têm, no caso de pré-vestibular, como média 18, 19 anos, e eu tinha, sei lá, 22, 23, praticamente um colega, né? Um brother lá na... E hoje, 60 e tantos, e eles continuam com 18, 19 anos. Então, o grande desafio mesmo da profissão é que você vai envelhecendo e eles permanecem com a mesma idade. Eu concordo plenamente. Isso é primeiro. Segundo, se eles permanecessem com a mesma idade e eles fossem iguais aos jovens de 18, 19 anos de 40 anos atrás, ainda estava fácil a brincadeira. Só que eles são jovens de 18, 19 anos de uma geração que não tem absolutamente nada a ver com os jovens de 18, 19 anos de 40 anos atrás. Então você acompanhar, primeiro, o seu envelhecimento e eles continuando jovens. Você manter uma linguagem, você manter um approach, né? Uma abordagem que continue fazendo com que essa molecada olhe para você, se interesse pelo seu trabalho, pela sua aula, que você consiga conquistar a atenção deles. Esse, para mim, é o maior desafio. Porque essa turma hoje, que a gente já chama de geração Z, e agora tem os millennials, tem sei lá mais o que, eles são completamente diferentes da molecada do início dos anos 80.
Tem nada a ver com a mesma idade. Absolutamente nada a ver. E eles têm a mesma idade. E eu tenho que me reinventar como professor para atender essa idade no meu envelhecimento. Então, esse para mim é o grande desafio. A pandemia, cara, ela foi a porrada na nossa cara, de todos. Porque nós tivemos que todos esses problemas que eu acabei de citar e com um outro formato, com uma outra mídia, que não era mais a lousa, o PowerPoint, os vídeos de aula que a gente usa, mas a tela. E você interagir com um cara que não está ali, que não está na sua mão, olho no olho. Porque a sala de aula tem essa coisa de que é muito legal, né? Que é o olho no olho. Você dá, dependendo do tamanho das escolas, você dá 6 aulas iguais numa mesma manhã. Se tiver 6 turmas na escola, você vai dar 6 aulas iguais. O mesmo assunto, o mesmo tema, numa manhã. Só que cada aula é um acontecimento completamente diferente. São fenômenos completamente diferentes. O conteúdo é o mesmo, a abordagem é a mesma, só que essa interação faz com que a aula ganhe um outro universo. É que nem o cara de teatro, né? Ele faz uma mesma peça, né, diariamente, durante meses a fio, e cada dia é uma coisa completamente diferente. Eu estava comentando com uma professora de geografia hoje, inclusive, que ela falou: a mesma aula que eu dou para um primeiro ano do ensino médio A, eu vou fazer no B, se um aluno espirrou, já mudou a aula. Já. Porque aí você fala saúde, perdeu o fio da meada, de repente alguém pega aquela palavra saúde e já puxa para um outro lado, daqui a pouco alguém quer trazer uma experiência. E o aluno faz uma pergunta interessante e a coisa vai. É isso mesmo. E é tudo aprendizado, né? Tudo. E aí a pandemia acabou com isso. E uma tela entre nós e os alunos, e você tem que manter um ano esses caras em casa, e você falando que está preparando, e você não tem medida disso, você não tem o olhar, você não tem o retorno, você... Vida na vida, né? Que eu gosto de ser professor, ficou um pouco prejudicado, né? Professor, o senhor acha que o consumismo nosso aqui do Ocidente, né, falando no nível global, eu acredito que nós aqui do Ocidente somos mais consumistas, e se alguém tem muito dinheiro, essa pessoa é ouvida, ela tem mais voz, mesmo que talvez ela não tenha estudado. Então a gente vê aí um certo relativismo entre o conhecimento. E a gente vê que, por exemplo, lá desde a educação antiga, igual o senhor veio falando, a geração mudou completamente, né? A gente vê, sei lá, que Sócrates era a partir do desejo do aluno de perguntar. Eu lembro, na época que eu estudei engenharia, começou com 115 alunos, no primeiro semestre caiu para 60. Depois das aulas de cálculo. Exatamente. No final do ano tinha 40 alunos, né? Assim, essa busca, né? O senhor acha que é possível conseguir despertar essa busca no aluno, ou ele só está buscando o diploma porque ele, no fim ele está querendo o dinheiro ou a profissão? Eu acho que tem... Aí sempre teve todos os tipos de aluno, né? Eu falei do grande engajamento desses alunos dos anos 80 em função da concorrência que existia pela pouca oferta de vagas, mas esse engajamento ele existe em função do sonho que esse aluno tem. Então eu falo assim, você trabalha num banco, e um banco é uma empresa, e que para você ir subindo na carreira do banco, você tem que fazer cursos internos para atualização, e se você fizer um curso de administração, você ganha ponto que vai permitir que você, na sua carreira dentro do banco, vá ascendendo. Sim. Você vai fazer o curso de administração não porque você quer ser um administrador. Você faz administração porque isso é um pré-requisito dentro da carreira que você escolheu, que você vai ascender. Então, para esse cara, ele fazer um curso de administração online, de 3 anos, tá muito bom. E esse curso corresponde aos desejos e expectativas que ele tem, e se essa expectativa dele, se é isso que o curso entrega, as relações são honestas, para mim não tem grande problema. O problema é quando o cara vende que ele vai te fazer uma coisa e tá te entregando outra. Então é assim, você vai fazer biologia.
Biologia tem a particularidade que você minimamente tem que ter uma prática laboratorial. Então, um curso online, 100% online de biologia é mais complicado porque tem uma parte que você precisa estar no laboratório, minimamente para ver umas plantinhas, ver uns bichinhos e botar uma mão na massa. Mas se você quer ser um professor, vamos dizer, um curso desse talvez cumpra muito bem o seu papel. Se você quer ser um pesquisador, você quer ser alguém que pensa biologia, não dá. Não dá. Aí você precisa frequentar uma universidade. E isso poucas pessoas entendem a diferença entre fazer uma faculdade de biologia e frequentar uma universidade que tem faculdade de biologia. Porque na universidade, aí sim o conhecimento tem um valor impressionante. Um valor que a sociedade não reconhece. Sim. Mas é ali que está o conhecimento. Então, eu tive aulas, né, estudei na USP, eu tive aula com os caras que faziam pesquisa, aqueles caras que publicavam as revistas. Então, você está falando com as pessoas, você está vivendo no mundo do pensamento. Didaticamente, os caras eram horríveis. Meu Deus do céu, olha a informação, hein? Não, pode perguntar para qualquer aluno que estuda na USP. Didaticamente. Ele não é professor, ele dá aula porque ele é obrigado pela carreira universitária. O negócio dele é a pesquisa. Faz sentido. O negócio dele é a pesquisa. Ele vai para a sala de aula com ódio, porque ele tem que cumprir aquilo. Eu cito numa mão os professores da USP, da universidade, do tempo que eu cursei, que me deram aulas que valia a pena ser assistida às aulas. Assistir às aulas, que valia a pena entrar na sala de aula e ver o cara, numa mão cabem todos. E eu tive várias mãos de professores. Porque eles estavam lá por uma obrigação. E com raiva, porque não queria e está roubando tempo do trabalho dele efetivo, que é o trabalho de pesquisa, que é o trabalho de pensador. Agora, quando você saía da sala de aula e encontrava com esse cara no corredor, ou ia para o laboratório dele, ou sentava para conversar com esse cara... Ele era um mestre. Ele era o cara. Ele era o cara. A universidade, por exemplo, no curso de biologia, você tem bioquímica. Onde é que eu estudava bioquímica? Na faculdade de química. Eu tinha biofísica. Onde é que eu estudava biofísica? Na faculdade de física. Eu tinha história e filosofia da ciência. Aonde? Lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então, eu saía do universo da biologia e frequentava o mundo da química. Frequentava o mundo da filosofia e da história. Frequentava o mundo da física. E são formas de pensar completamente diferentes. E isso a universidade te dá, porque ela forma a elite intelectual. Isso a universidade te dá. E nenhuma faculdade de biologia, só a faculdade, vai te dar. Então eu digo assim, eu queria ser professor, entrei lá na USP. A minha formação foi para eu ser muito mais do que um professor. Agora, essa formação me tornou um professor, acredito eu, muito melhor. Entendeu? Sim, mas esse mundo da intelectualidade, do pensamento, você tem numa universidade. Quando você está numa USP, você está numa Unicamp, você está numa Unifesp, você está nas escolas da Unesp. Porque esse campus universitário é que te permite isso. Isso é impagável. A afirmação do professor de que, assim, eu não sei, eu já falei isso em outras edições, em outros podcasts, e não sei quem criou a máxima de que estudar tem que ser um negócio gostosinho. Né? O professor tem que ser o Silvio Santos, né? Tem que ser o Silvio Santos. Agora você traz uma coisa que é muito importante, que o conhecimento está no local em que o conhecimento é valorizado, né? E Sim. não no professor que é o Silvio Santos. Então, se o conhecimento lá é valorizado, é lá que você vai encontrar tudo que você precisa para se tornar um bom profissional. E lá eu aprendi a estudar, meu amigo, porque como professor é muito ruim. As provas são de alto nível, altíssimo nível para arregaçar. Então você tinha que se virar. Estudar. Professor, e hoje considerando o contexto... Então, aí você falou desse mundo consumista, né? Pegar uma aguinha pra gente lá, tá? Né? Você falou do mundo consumista. Então, aí depende de cada um. Tem pessoas que não têm escolaridade,
não têm escolaridade, mas são pessoas que são muito boas, têm um tino para negócios e entram nesse, sei lá, no mundo do comércio, no mundo e se dão muito bem e têm sucesso e estão felizes e ok. Para você ser feliz, para você ter sucesso, você não precisa estudar. Agora, se você estudar, a chance de você ter sucesso e eventualmente ser feliz é maior. Estatisticamente, as pessoas com formação universitária têm um salário, uma renda maior, Maior. bem maior. Maior. Então, o caminho é O estudar. mais fácil. Eu falava para as minhas filhas, eu falo agora para os meus netos. O que a gente oferece para vocês é o caminho mais fácil. Agora, tem outros. Se não quer estudar, não precisa estudar. Vai ser mais difícil, mas você pode ser feliz e ter sucesso. Mas até assim, eu tenho um menininho, né, de 8 anos, eu falo para ele, né, a educação na escola não tem, a gente tem educação formal, mas aprender é para a vida toda, né? Conforme a gente vai vivendo mais tempo, a gente afirma, acentua, né, essa convicção de que aprender é para sempre. Porém, enquanto estamos vivos, estamos aprendendo. Porém, para ter uma boa profissão, ter um bom rendimento financeiro, é importante, estatisticamente, ter uma formação. E o senhor que está aí, né, formando cidadãos, pessoas nessa trilha, o senhor acredita que o Enem é o melhor caminho? O senhor acha que os alunos deveriam tentar prestar direto para a USP, direto para grandes universidades? Então, o Enem, ele hoje, né, ele funciona como uma democratização no acesso às universidades federais. Então, se você morava em São Paulo, você tem que pensar. A Unifesp em São Paulo, ela é pequena. A Universidade Federal do Estado de São Paulo, em relação a outras federais, ela é pequena. Por que em São Paulo ela é pequena? Porque São Paulo tem 3 grandes universidades estaduais. A USP, a Unesp e a Unicamp. Então é um estado privilegiadíssimo, tem 3 grandes universidades estaduais. Então a Universidade Federal aqui, ela está no plano... Não estou falando que a Unifesp é nível B, não é isso. Mas ela é muito... não estou, pelo amor de Deus, não estou falando. Mas ela é muito menor do que essas 3 universidades, porque São Paulo tem esse privilégio. Mas você morando em São Paulo, você prestava o UVEST, Unesp, Unicamp. Como está perto do Rio, eventualmente você pode prestar alguma coisa no Rio. Como está perto do sul de Minas, você poderia prestar Federal de Viçosa, Unifei, né, Itajubá. Aí, se a gente olhar para o Paraná, você entendeu? Sim. Você ficava limitado a essa geografia. Hoje não, eu posso fazer a minha prova aqui e na hora que vem o SISU, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Todo mundo lá tá no leilão do SISU. Eu vejo que eu não vou conseguir passar aqui ou acolá, mas tem uma boa escola, sei lá, na Bahia, tem uma boa escola no Mato Grosso, e geograficamente com uma distância bem maior, e eu posso pleitear uma vaga nessa universidade. E vice-versa, quem mora lá pode vir para cá. Sim. Então, essa democratização, o Enem é que trouxe. Essa possibilidade de você, em qualquer lugar do país que você está, brigar por uma vaga em qualquer universidade federal do país, o Enem trouxe. Agora estão criando o Enem dos concursos, que é a mesma ideia. Você vai participar de concursos públicos. Aqui em São Paulo, disputando uma vaga lá no Ceará. Eles estão criando agora o Enem dos concursos públicos. Mais ou menos a mesma ideia. Então isso, o Enem é muito diferente. E o Enem, a prova do Enem, desde a sua origem, ela é muito diferente dos vestibulares mais tradicionais. Porque quando ele foi criado, em 98, ainda no governo Fernando Henrique, ninguém lembra disso, né? O Enem foi criado em 98 e a finalidade do Enem era simplesmente fazer uma avaliação do ensino médio e o aluno poderia verificar se terminado o ensino médio ele tinha as competências e as habilidades esperadas de um aluno desse nível escolar. Eu lembro que na minha época ninguém dava a mínima pro Enem, cara. Não. Porque não servia realmente para basicamente nada no sentido de democratizar
O acesso à não educação tinha o Enem- pública, o né? Enem- objetivo ó, definido, né, O Enem, no início. ele começou uma prova que era de um dia, ele tinha 63 questões, eu não sei de onde tiraram esse número, mas ele tinha 63 questões. Para dificultar o cálculo da média, né? Não, mas assim, e era uma prova que, para quem estava preparando os alunos para fazer a prova da FUVEST, era uma prova muito fácil, Abaixo do que eram os vestibulares, né? em termos de nível de conhecimento da informação. O Enem era uma prova que unicamente verificava se você tinha capacidade de leitura e interpretação, análise de dados, análise de gráficos, tabelas, se você conseguia ler um pouco do mundo. Era isso. Porque um aluno de nível médio tem que ter essa leitura de mundo, com um mínimo de conhecimento de biologia, de geografia, de história, de matemática, mas era assim o mínimo. Pronto. Isso era o Enem. Aí, 10 anos depois, nós estamos falando em 2008, teve a virada. Já no governo Lula, lá, Lula versão 1, 2, sei lá qual, foi a virada em que o Enem passou a ser uma prova, e aí universalizaria o acesso às universidades federais, e aí passou a ser feita em 2 dias, com 180 questões, e virou o grande vestibular, sem perder esse perfil de que eu quero um aluno que saiba ler, interpretar, analisar, comparar, análise de gráficos, de tabelas. As questões continuavam ainda em relação aos vestibulares mais tradicionais, mais fáceis sob o ponto de vista de conteúdo de conhecimento, mas que exigiam do aluno um outro perfil. E isso, ele vem mais ou menos assim até hoje, apesar de estar virando mais um vestibularzão, mas ele ainda é uma prova que é diferente dos vestibulares mais tradicionais. Então, pelo que o senhor está contando para a gente, professor, o Enem influenciou diretamente na mudança do público universitário. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o aluno de antes de 2008, dentro das universidades, tinha um perfil. A partir de 2008, eles começaram a mudar um pouquinho de perfil. Então, você imagina que junto com isso, as universidades começam a criar os programas de inclusão. Isso não existia. Programas de inclusão, isso absolutamente não existia. Então você tem o Enem. Quando ele se torna esse grande vestibular, vamos chamar assim, apesar do perfil dele ser diferente das provas características de vestibular, quando ele se torna, as escolas começam a se preocupar, porque agora, você falou, quando eu fiz, ninguém dava a menor bola. Testemunho vivo, não dá a menor bola para isso. Aí todo mundo começou opa! Aí todo mundo começou a olhar para o Enem, tentar ver o que era o Enem, como era essa prova, analisar, estudar essa prova. E, obviamente, como é que as escolas de ensino médio que tem um público que está interessado em dar continuidade ao estudo em nível superior, ela tem que responder essa expectativa. Infelizmente, o nosso ensino médio, ele realmente está no médio, né? Ele está no meio, ele é um sanduíche entre o fundamental e a universidade. E ele não tem personalidade. Ele não tem personalidade. Sem forma ali. Porque assim, mudou o vestibular da FUVEST, vai mudar o ensino médio. Mudou, não sei o que, vai mudar aqui. Muda lá e isso aqui é um reflexo de. A entrada do Enem faz uma mudança razoável no ensino médio. E aí as escolas começam a se preocupar muito mais com essa questão da interpretação, da análise, da comparação, do que enfiar em conteúdo atrás de conteúdo, conteúdo atrás de conteúdo. Não que isso tenha acabado. Não, porque ainda existe a FUVEST, a Unesp, a Unicamp. Mas os vestibulares também começaram a mudar. Aí você tem uma mudança no perfil do aluno que entra, você tem os programas de inclusão. Eu imagino hoje que a USP tem um perfil de aluno bem diferente do que quando eu estudei há mais de 40 anos atrás. Continua sendo elitista, não tenho a menor dúvida que continua sendo elitista por conta da prova da FUVEST, o perfil da prova dos grandes vestibulares de São Paulo. O que menos mudou é o da FUVEST, em termos de modelo de prova, o que menos mudou.
E ainda continua assustando muita gente que nem presta porque é a FUVEST. Não, no FUVEST não vou nem fazer, é muito difícil, estou fora, não quero saber. Então se torna mais elitista mesmo, para quem, obviamente, tem uma formação muito. Então, mas eu acredito que com os programas de inclusão e etc. já deram para a cara da USP uma outra cara. O Raider postou recentemente no nosso Instagram, até o pessoal aí que não nos seguem, procura a gente lá no Instagram, lá, Pop Enem, Pop Underline Enem. Raider postou a estatística dos alunos, quantidade de alunos por ano, né? Uhum. E a gente vê uma certa diminuição. Ele está diminuindo do Enem. E nos últimos 3 anos, após pandemia, pequenos aumentos de adesão. Esse ano recuperou um pouquinho, né? Esse ano, o Enem, acho que eu vou chutar um número agora, mas é chute mesmo. Eu acho que ele chegou próximo de 8 milhões de inscritos. O ano passado ele teve 3 milhões de inscritos e este ano chegou perto dos 4 milhões de inscritos. Então deu uma recuperadinha. Mas assim, nós estamos hoje talvez na casa dos 60% de nível de inscrições que ele já foi. Isso, no meu olhar, tem muito a ver com a pandemia. Porque se nós estamos falando da dificuldade nossa de professor, de como se reinventar na frente da tela, aluno. Perdeu um pouquinho até do cerne Aluno, do caráter do aluno. ele não, ele perdeu. O aluno no retorno efetivo, a gente sente isso. O aluno, ele não sabe mais nem assistir aula, ele não sabe como ficar sentado 50 minutos concentrado, né? Ele não sabe. Por quê? Porque ele dava pause lá no negócio e ia tomar água, pegar alguma coisa na geladeira, fechava a câmera e saía, ia fazer outra coisa. Quer dizer, e aí você está dando aula, né? O aluno levanta no meio da sala de aula assim, do nada. Levanta. Como se tivesse dado um pause na aula mesmo. Como se tivesse dado um pause. E ele não tá te desrespeitando. É isso que a gente precisa entender. Ele levanta e sai e volta e não pede licença e não tenta. Mas ele não tá te desrespeitando. Sua filha, não é isso? Sim. Tem uma filha nessa. Ela ficou 2 anos dentro de casa. 2 anos dentro de casa. E dentro de casa ela levantava a hora que ela queria e não era problema algum. Por que agora virou problema? E nós, na coisa do professor estar sempre se reinventando, temos que lidar com esse novo fato. Eu levantei para pegar água, mas eu avisei vocês, né? Eu falei, eu vou pegar uma aguinha para geral aqui, ó. Mas é muito interessante. Gente, eu trabalhei com o professor Heron e a gente estava falando, né, que nesse lugar as pessoas saíam da aula, não voltavam, aí a gente estava lá tomando a nossa aguinha entre uma aula e outra. Ô, professor, durante o intervalo, tira uma dúvida aqui. Pô, papagaios, né, mano? Agora que eu tô tomando minha aguinha aqui. Pro pessoal mais. Bom, se bem que o Marcelinho Carioca voltou a ser notícia em jornal recentemente aí por outras razões, né? Mas há uns anos atrás, uns bons anos atrás, um professor usava a seguinte brincadeira. É brincadeira, né, gente? Brincadeira. Um aluno vinha tirar dúvida com ele no intervalo, ele falava assim: Marcelinho Carioca bate falta no intervalo do jogo? Essa é boa. Carcaraço, hein? O professor tá no intervalo, o cara vem tirar a dúvida. É porque, na verdade, né, tá falando esse aluno saiu no meio da sua aula e não foi por desrespeito a você. Tanto que ele depois vem com a maior naturalidade conversar com você e tirar uma dúvida de alguma coisa que você discutiu, porque ele simplesmente acha isso normal. E a gente tem que lidar com essa nova realidade, até que eles, sei lá, minimamente voltem pro mundo presencial, né? Mas sabe que quando eu estava na pandemia, tem um aluno que, inclusive, passou no Lago São Francisco, né? Faculdade de Direito da USP. Isso. Medina, parabéns. Homenagem aí do Pop Enem pro meu aluno mais novo aí, calouro aí da USP. No 9º ano, quando eu dava aula para ele, durante a pandemia, obviamente existia aquela permissividade que foi criada, não sei por quem, de acabou o intervalo às 9h30, eu posso entrar na aula online às 9h45, né? E aí todo mundo já estava encaminhado na atividade e
o Medina, que é esse cara que passou no vestibular, é maravilhoso. Ele falava, professor, eu não estou entendendo nada. O senhor tem que me explicar. Eu falei, calma, querido, você não está entendendo por um motivo, que você chegou 15 minutos atrasado e os comandos já foram passados e os seus colegas já estão trabalhando. Se você não entendeu, me chama aqui no chat que eu te explico de novo. Aí voltamos ao presencial e essa prática não morreu, né? Não, O pessoal sai quando quer, volta quando quer, não. mas o nosso papel enquanto professor é nadar contra a correnteza Nós nesse temos que sentido, né? fazer essa molecada estudar de algum jeito, de alguma forma. É verdade. A gente já entrou aqui na próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor. A preparação para o Enem. Existe algum segredo, algum conselho que você gostaria de dar para um aluno que está querendo se preparar para o Enem, não sabe por onde começar? O que ele deve fazer? Qual caráter ele deve assumir? Enfim, dá um conselho para esse cara aí. O conselho é o mesmo para qualquer vestibular, Enem que ele vá prestar. Ele precisa conhecer a prova. Ele precisa conhecer qual é a expectativa que a escola tem. Se você pegar a prova da FUVEST tem um perfil. Se você pegar da Unicamp, ela tem um perfil. Se você pegar da Unesp, ela tem um perfil. Se você pegar o Enem, ele tem um perfil. A escola entende-se banca, né? A banca, Sim, perfeito. sim. Quem prepara. Uhum. Porque no caso do Enem, é um vestibular nacional, né? É uma prova em nível nacional. Então, mas quando você tem uma entidade, por exemplo, como a VUNESP. A VUNESP, hoje no Brasil, é o maior fazedor de provas para concurso. Então, o Banco do Brasil vai fazer um concurso. Quem faz a prova do Banco do Brasil? A VUNESP. A VUNESP. Eu sou professor do estado também de São Paulo, efetivo, e a prova do concurso foi pela banca VUNESP. VUNESP. Aqui em São José dos Campos, a escola da Embraer tem uma prova seletiva para entrar. Quem faz a prova de seleção para a Embraer? É a VUNESP. Então, a VUNESP é a maior banca hoje de preparação para concurso. A prova da Embraer é igual à prova... Não. Você que contrata diz o perfil do aluno que você quer. O que você deseja? Eu quero um aluno assim, tal, com tais características. Tal. E eles vão montar uma prova que vai procurar selecionar o aluno com essas características para o curso. Então, para cada concurso, são provas completamente diferentes. Porque ele está selecionando pessoas com características diferentes que vão de encontro às expectativas de quem, né, pediu aquele concurso. Uhum. Então, a FUVEST ela tem o seu crivo de seleção. Então, se eu quero entrar na USP, eu tenho que saber como é esse crivo. O que será cobrado? O que será cobrado? E como será Tem cobrado. 2 jeitos de você saber isso. Jeito 1, você pega a prova dos últimos 5 anos e pega a prova dos últimos 5 anos de português, sua área. E vai fazer as estatísticas dessa prova. Interpretação de texto, quantas questões caem na primeira fase, quantas caem na segunda fase. Quantas caem de gramática daquela mais tradicional, quantas caem de literatura, de literatura, que escola literária que é mais contemplada nesses 5. Se você destrinchar estatisticamente essa prova, se você fizer com 5 anos, você mais ou menos começa a dizer assim, bom, a prova tem esse aspecto, a prova tem... E se eu quero me preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar isso, tenho que ver aquilo outro, porque é isso que eles vão me pedir. Então, um jeito é esse. Então, você vai pegar o Enem. O Enem passa por um momento de crise, eu já explico por quê, mas o Enem, se você pegar o Enem, 5 anos de prova do Enem, fizer a estatística da prova de biologia, estatística da prova de geografia, estatística da prova de matemática. A prova de matemática é mais difícil, tem 45 questões, né? De língua portuguesa também, que é linguagens em geral, não é só língua portuguesa. Mas se você fizer essas estatísticas, você cerca. Aí depois você vê o tipo de abordagem para cada tema que essa prova tem e você vai se preparando. Isso é um jeito. E acho que para o aluno talvez seja o mais fácil de fazer. O outro é pegar o edital.
que ninguém tem saco para ler. É bem verdade. Ninguém tem saco para ler. Mas o edital, Esse é o ele caminho das destrincha, pedras. ele destrincha o que se espera de você. Tá lá no edital. E no caso do Enem, no edital do Enem, você tem as competências que são esperadas em cada área. Então, se você pegar ciências da natureza e você for ler, tem lá 30 habilidades, as competências são 7 ou 8, dar essas 7 ou 8 competências, tem as 30 habilidades que serão requeridas. O edital diz assim, para cada uma dessas habilidades vai ter uma questão. Pelo menos. Pelo menos. Então você tem 30, a prova tem 45. Você já tem 30 questões destrinchadas no edital. Uhum. Uma E- delas vai ser mais vezes apreciada. Exatamente, porque vai ter que repetir, são 45, então tem 30 ali, tem algumas que vão aparecer 2 vezes, talvez 3 vezes, eventualmente, mas 30 estão destrinchadas ali. Então lá está escrito, por exemplo, na prova de biologia que vai se requerer o ciclo dos nutrientes na natureza, a sua importância, as questões ecológicas, tem lá. Você pegar a prova do Enem, vai ter mas é obrigação, vai ter uma questão sobre o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Vai ter. Pode ser uma questão técnica, o ciclo propriamente dito, pode ser uma questão que envolva as implicações desse ciclo, ou consequências ecológicas do ciclo, mas vai ter a questão sobre ciclo. Então, o cara tem que estudar ciclo. Pode ser um gráfico? Pode, porque tem lá análise de dados para verificação da ciclo. Mas você vai cercando, isso está no edital. É por isso que precisa ter saco para ler edital. Sim. Engraçado que a pessoa não tem saco para ler o edital, mas tem saco para fazer os 5 anos anteriores de prova, às vezes, né? Mas Vale se a ele pena dar uma fizer, lidinha no edital, mas né? se ele fizer isso, ele vai por outro caminho e vai chegando mais ou menos nas mesmas conclusões que o edital te dá. Então, é preciso, a sua pergunta, é preciso conhecer a prova. É preciso conhecer a prova. Se você conhece a prova, você tem um caminho grande para saber como é que você vai se preparar. O que vale para o aluno, vale para nós, professores. Então, quando eu sou contratado por uma escola e a primeira coisa que eu pergunto, tá, você vai preparar o aluno para quê? Não, a gente está preparando o aluno para os vestibulares. Amigo, o teu foco qual é? Muito aberto. Está muito aberto. Está muito aberto. Vamos prestar para as 3 grandes universidades de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp. Você já me fechou, mas ainda está, porque a prova da Unesp tem algumas características, da FUVEST é aquela prova mais tradicional, da Unicamp eu acho que eles estão um outro patamar aí, tá fora. Mas, de qualquer forma, mas eu já tenho aqui um parâmetro. Não, esse curso ele está voltado para o Enem. Bom, se o curso está voltado para o Enem, eu vou pegar o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, mas a abordagem vai ser outra. Vai ser outra. Eu, como professor, tenho que responder. Para o Enem, então eu tenho que responder essa expectativa. Então, eu estou trabalhando hoje num cursinho popular, desses cursos que são feitos para. A Unifesp aqui de São José dos Campos tem, né? Um cursinho. Eles fazem uma seleção de alunos de nível socioeconômico mais baixo. A gente colabora. Todas as formas, inclusive com transporte, com aquela. São pessoas realmente que não têm condições de estudar, mas que querem estudar, eles fazem uma seleção e é impressionante. A vontade e a diferença, né, com que esses alunos se encontram hoje em termos de formação. Mas a aula que eu dou ali para eles, como eles é o Enem, é essa possibilidade de ingresso na Universidade Federal, a minha aula é voltada para o Enem. Eu estou preocupado com o Enem, e é para o Enem que eu vou preparar esse cara para fazer. Então a minha aula é diferente de um outro curso que fala, não, eu estou preocupado com os vestibulares de São Paulo. Então aí é outra abordagem. É o mesmo assunto. A abordagem é diferente.
Professor, e um aluno que fez o ensino médio, mas ele não se sente tão confiante? O senhor acha que é possível um aluno ter um ano focado, revendo tudo o que ele estudou, ou até coisas que ele nem aprendeu, às vezes o aluno passa pelo ensino médio, mas um tema ou outro por questão do calendário, festa, Não, mas depende. carnaval. Então, mas na verdade, essa questão do conteúdo, como eu disse, eu estou trabalhando num cursinho da Unifesp que atende pessoas de nível socioeconômico mais baixo. Infelizmente, mas infelizmente, essas pessoas tiveram nada. Ainda mais com essa coisa de pandemia, as escolas, muitas, né, escolas públicas ficaram meses fechadas porque não tinham condição de se comunicar. Ah, por quê? Porque a escola não tinha infraestrutura. Ou porque o aluno não tinha como receber, não tinha na casa dele a internet que dava conta. Então, os problemas são muitos. Sim. Então, você pega alunos que não tiveram um conteúdo mínimo básico. Dá para reverter isso? Dá, eu não tenho a menor dúvida. Se o cara fez uma escola mais ou menos mediana e ele teve algum nível de envolvimento, esforço, se ele focar, aí não existe barreira. Ah, não passou no primeiro ano? Não passou no primeiro ano. Com certeza ele passa. Caminho do guerreiro, né? É o caminho do guerreiro, vai. É a questão é o que eu quero. Isso que eu ia perguntar agora. Imagina um aluno com um perfil socioeconômico mais privilegiado e um desses alunos que o senhor mencionou que teve um crescimento exponencial na sua capacidade de realmente se destacar numa prova de vestibular. Qual que é a diferença? O que possibilitou um que não tem nada conseguir e o outro que tinha todas as possibilidades Então, não conseguir? eu tenho algumas histórias algumas delas muito emocionantes de essas histórias de superação, sabe assim, e quando você tem tudo muito fácil, às vezes não se valoriza, né? Então, alguns alunos que têm todas as condições, que têm toda a infraestrutura em casa, que estudam em boas escolas, né? E não aproveita essa oportunidade, porque para ele nunca foi uma conquista, na verdade, foi algo que foi lhe dado. Então, isso a gente conhece muitos casos desses. E o inverso, o oposto, também está lá. Eu posso contar casos aqui de alunos que dois casos assim bem distintos. Um aluno eu tive que ele tinha paralisia cerebral. Meu Deus. Ele entrou na minha escola como aluno de inclusão. Ele tinha problema motor de andar, ele tinha problema para falar. E como é que ele chegou no ensino médio? Não passando, passa. Vai fazer? Passa. E ele chegou no ensino médio. Aí foi matriculado na escola em que eu era diretor nessa época. A mãe veio, conversou, explicou qual era o caso dele, matricula. E falou assim: nós vamos levar esse menino ao limite dele. Dentro do limite dele, ao limite dele. E ele ainda teve, entre aspas, a sorte de que um colega de sala o adotou, vamos dizer assim, e foi o grande parceiro dele durante 3 anos. A mãe dele quis tirar ele várias vezes da escola, pelo tamanho do esforço que ele fazia, o tanto que ele se dedicava, o tanto que ele estudava, e as notas dele sempre eram um desastre. E aí eu falava para a mãe dele: a nota não interessa, ele já passou de ano. Ele está aprovado, ninguém está preocupado com as notas dele. Eu não vou dar uma prova diferente para ele, ele vai fazer a mesma prova que todo mundo faz. As notas dele são as notas do. Mas ele está num crescimento absurdo. E esse moleque prestou vestibular, ele passou na PUC de São Paulo, fez sociologia e hoje ele é professor. Ele é professor na PUC. Ficou. Continua falando com toda aquela coisa, andando com toda a dificuldade, mas o nível intelectual que esse garoto atingiu, professor de ciências sociais da PUC. O cara tem paralisia cerebral. Você viu? Esse é um. E o outro é um garoto que
Pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Chegou na minha sala, falou, o senhor precisa me dar uma bolsa que eu preciso estudar. Ah, tá bom, volta no final do ano, que só com você quantos alunos eu vou ter. O senhor precisa me dar uma bolsa que eu preciso estudar. O senhor precisa me dar uma bolsa que eu preciso... O cara me encheu o saco. Falei, não, com você eu não converso. É um moleque de 14 anos de idade, vou conversar com você. Me chama os seus pais. Professor, não adianta chamar meus pais. Meus pais não são pessoas muito... Chama os seus pais. E os pais vieram. E aí eu entendi. Simplicidade é extrema. Aí eu entendi. Porque ele falava assim, não adianta chamar os meus pais. Porque eram pessoas realmente muito simples. Que entraram na minha sala, sabe, encolhidos, porque não sabia o que fazer ali. Eu terminei dando a bolsa pro garoto. Ele falou pra mim assim, você não vai se arrepender. Que garra, hein? 3 anos, cara. Ficou emocionado. Dá pra ver, professor. 3 anos. Ele vinha com o boletim. Falei que o senhor não ia se arrepender. Todo bimestre. Falei que o senhor não ia se arrepender. Falei que o senhor não ia se arrepender. Esse cara tá formado pela AMAN. É engenheiro do Exército Brasileiro. Percebe? A fome é que determina o sucesso. O cara, eu tô contando 2 casos. Esse cara não sabia nada. Estudou que nem um louco durante 3 anos, passou numa das escolas mais concorridas, que é a AMAN. E hoje é engenheiro do Exército Brasileiro. Então, assim, óbvio, esse é um caso, esse é outro caso. São casos, não dá pra gente generalizar que todo mundo, você falou, né, um teve tudo, o outro não teve nada, a questão da meritocracia, meritocracia tem valor quando todos têm A mesma oportunidade. a mesma oportunidade com as mesmas condições, as mesmas oportunidades e com as mesmas condições. Aí a meritocracia vale. Aí eu tenho as mesmas oportunidades com condições completamente distintas. Só que esse aqui correu De maneira tal. e passou esse aqui que simplesmente tinha tudo e deixou a coisa passar. Então, respondendo a você, eu acredito. Não vou dizer que o Brasil como sociedade não tem responsabilidade, tem muita responsabilidade sobre o que acontece com esses meninos, tanto que hoje, aposentado, ainda trabalho nos cursinhos e tal, mas hoje eu estou fazendo esse serviço de social, né, de dar aula disso, porque eu quero dar oportunidade a esses moleques saírem dessa condição. Todos nós temos que fazer alguma coisa dessa natureza, porque, né, eles estão muito atrás, e não é culpa deles estar atrás, porque eles são preguiçosos ou vagabundos. Não tiveram as condições para apresentar o trabalho deles. Certinho, professor. Nossa, aqui. Quantas histórias, né? Vão Ah, marcando a nossa trajetória e dá para ver como isso te impacta enquanto pessoa, enquanto profissional. E daí que a gente tira a força, né? Daí que a gente tira É exatamente isso. a gasolina de que a gente precisa para continuar Como é que você fazendo está isso. 40 anos fazendo negócio e não quer parar e quer se reinventar, que eu estava falando da reinvenção, e hoje eu tava preparando uma aula que eu vou dar amanhã sobre metodologia científica. Fiquei horas pesquisando formas diferentes de se abordar a metodologia científica com uma coisa prática, porque eu vou pegar uma molecada, primeiro dia de aula, eu vou pegar uma molecada de 14 anos de idade para 15 anos de idade, primeiro ano, e eu vou ficar lá, que metodologia, observação, análise de dados, experimentação, 14 anos. hipótese, tese, não dá. Então, a reinvenção. Antes da gente É a continuar, nossa gasolina. antes da gente continuar o papo, eu vou falar para aquela câmera ali, ó. Gente, como o professor Heron acabou de dizer pra gente, o que determina o sucesso e o insucesso também é o tamanho da fome que você tem de buscar o seu objetivo, não é mesmo? Então, Sim. gente, se você tem essa fome e não sabe por onde começar, a gente pode ajudar você. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link do Pop Enem e lá você vai encontrar o material mais adequado, realizado, né, executado, produzido pelos melhores professores, entre eles também o professor Heron, que faz parte do time, e você vai vencer ao nosso lado. A gente pode ajudar você. Aqui você entende e aprende como alunos comuns podem atingir 800 pontos ou mais já no Enem de 2024, beleza? Link aqui na descrição do vídeo.
Bora lá então, professor, para o Bora nosso lá. último tópico, estratégias de ensino, e você já começou a falar, né? Já. Eu vou dar a metodologia científica para uma galera de 14 anos. Eu vou sentar e vou fazer que nem os professores pesquisadores lá da USP, né? Não, preciso ser, nesse caso aí, obviamente, o Silvio Santos, tem que dar um jeito. Tem. Estratégias de ensino do professor Heron. Quem seria professor Heron por professor Heron? Que nem Marília Gabriela, né? Como o senhor se define enquanto profissional? Ixi, Difícil, né? difícil. Eu sou foda. Não. Acho que não. Acho que não. Gostaria de ser, mas acho que não. Cara, para mim essa coisa é combustível, né? Então, é incansável. Você falar para mim assim, sala de aula é o lugar que eu lembro que a primeira vez que eu fui paraninfo de turma, cara, nunca, sabe, você fica assim, o que eu vou falar, o que que eu vou fazer, e era obviamente uma escola pequena e uma festa. Eu falei assim, vamos todo mundo para uma sala de aula. Me dou melhor lá, né? Eu me dou melhor nesse espaço aqui, eu me sinto em casa, eu me sinto. Porque se você me encontra fora daqui e tal, eu sou uma pessoa acanhada, eu não sou uma pessoa expansiva, não sou mais dentro da sala de aula, a gente. O que precisar ser feito, faz mágica. Nem recomendo muito, mas se você entrar no YouTube aí, tem um canal chamado Biocrio, que é o meu canal de. Aí você vai me ver fantasiado de Gandalf, de sapo, Gente, vocês não podem de, perder um negócio desse. do que é necessário, de urso, de não sei o que, para fazer essa molecada estudar. O Gandalf é sobre a origem da vida, onde tudo começou. O urso é para falar do aquecimento global, que meu urso polar, né? Para falar do aquecimento global e que meu mundo está acabando. A gente vai fazendo o que é possível fazer, porque no caso da linguagem de internet, na linguagem de YouTube, é isso, né? São pequenos teatros, pequenas coisas e curtas, né? Videozinhos de 15 minutos, de 12 minutos, e passa aquele conceito que quer ser passado. Então, para cada mídia, tem essa coisa também, né? Existe professor de sala de aula, existe professor que teve que se inventar que é aquele professor de tela para uma sala de aula. Tem o YouTube, agora tem o TikTok, e para cada uma dessas coisas a linguagem é outra. Quando a TV Cultura, junto com a Globo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, começou o tal do telecurso. Telecurso, eu acordava para ir para a escola com o telecurso. Quando eles começaram o telecurso, você não vai lembrar disso, mas o telecurso era um cara de jaleco. Era um ator do Castelo Rá-Tim-Bum, mas de jaleco. De jaleco e dando uma aula, explicando um assunto qualquer. A diferença é que ele tinha com as câmeras, olhava para cá, olhava para lá, era um texto meio que decorado, ele fazia ele dava uma aula. E aquilo era um fracasso. Eu juro que eu pensei que ele ia falar, aquilo foi um sucesso. Não, aquilo era um fracasso. Foi um terrível fracasso. Quando esses caras que trabalhavam na Globo e na TV Cultura descobriram que filmar a aula e botar para a pessoa assistir não adianta. Tem que usar uma linguagem de televisão, fora que eles começaram a fazer novelinha. Tinha um teatrinho, que as pessoas não sei o quê. E aí tinha uma situação, um problema que o teatrinho trazia, seja para português, seja para geografia, seja para matemática. Isso foi um sucesso. Eles mudaram a linguagem e transformaram o ensino numa linguagem televisiva. E a coisa funcionou. Aí o telecurso, que chama Telecurso 2000, aí a coisa... sim, é porque a memória que eu tenho é do Telecurso 2000. Então, aí a coisa... Ensinar física com bolinha de gude ali, Isso, né? Aí começou... Aí teve o mundo de Beckmann, né? Não sei se... é da minha época também. Aí teve o mundo de Beckmann, que foi outra coisa espetacular. Tal. Aí, então, para cada uma dessas coisas, a gente tem que inventar. Tem que inventar. Eu agora vou entrar no TikTok, então...
Eu preciso ficar vendo TikTok. Tem TikTok que é dancinha, que é não sei o quê, mas tem TikTok de coisas boas. Então você precisa ver e é igual do YouTube? Não é. Você tem que... É outra dinâmica, né? Então, é isso. Agora eu tenho que falar com uma molecada de 14 anos. Como é que eu falo? É isso, tem que se inventar. E para encerrar, eu vou te fazer uma pergunta também, ainda sobre essa galera de 14 anos, professor. Porque cada vez menos a gente vê uma galera que sai do ensino médio obtendo sucesso, né, nos vestibulares, pelo menos nesses mais concorridos. Eu recebo diariamente informações de sistema de ensino, porque quem está na área da educação está sempre recebendo. O Google escuta a gente, né? Ele sabe que a gente é professor e ele vai mandando notícia para a gente. Um sistema de ensino muito bom aqui no estado de São Paulo publicou, né? O colégio desse sistema de ensino aprovou uma menina na USP Pinheiros, medicina. Falei, gente, isso é muito incomum, né? Ainda mais nós, professores de cursinho pré-vestibular, é muito incomum alunos que saem do ensino médio, né, com 16 para 17 anos e entram 17 para 18, isso. E entram na USP Pinheiros para cursar medicina. O senhor acredita que esse fenômeno aí de alunos saindo do ensino médio e entrando direto na universidade é uma coisa que está em extinção quando se trata de vestibulares, né, em geral, sem ser o Enem? Isso é uma coisa que está em extinção ou você acha que ainda é perfeitamente possível? Então, Pode ser sincero. eu gostaria que fosse extinção. Por que eu gostaria que fosse extinção? Porque eu não acho que a função do ensino médio seja preparar aluno para o vestibular. Entendeu? Eu queria que fosse extinção. O ensino médio, como eu falei há pouco, ele é um sanduíche, e aí o que acontece lá reflete aqui. O que acontece lá, ele não tem a proposta dele. O que deve ser o ensino médio? A tentativa desse novo ensino médio que virou um telecurso. Não, virou uma... Ele é assim, essa é outra história que não acaba, que eu acompanhei como diretor pedagógico de escola. Existia um projeto original, esse projeto original foi encaminhado até um certo ponto, estava para ser aprovado lá no governo Dilma, e a Dilma caiu, aí veio o governo do Temer, fez algumas mudanças, aí ele foi aprovado, aí vem o governo Bolsonaro, não implanta, aí vem agora o novo Lula, implanta, mas já quer voltar atrás e mudar. Então, assim, não se definiu nada. E o ensino médio continua sem o perfil de um ensino médio. A sua pergunta eu gostaria que fosse distinto. Eu queria dar uma aula no ensino médio sem estar preocupado em colocar alunos numa faculdade. Por quê? Porque essa faculdade cria processos de seleção o interesse que ela tem. A USP quer formar pensadores, não sei o quê. Então ela faz uma prova para aquilo lá. O outro... Eu vou formar cidadãos de 17, 18 anos que têm básicos conhecimentos de biologia, de história, de geografia, ou seja, conhecimentos gerais, mas que tenham minimamente uma consciência social do país que ele está inserido, qual é o seu papel nesse... E aí ele vai escolher o que eu quero fazer nesse mundo. Eu quero ir para o nível superior, eu quero ir para o mundo do trabalho, eu quero... Muito bem, agora nós vamos então te preparar para depois. Mas ele precisa ter mínima condição de pensar sobre ele. Uma das coisas desse novo ensino médio é o tal do como é que chama? E o aluno pensa sobre ele mesmo. Tem um nome técnico, me fugiu agora. E eles colocam como uma disciplina dentro como física, matemática e tal, tem... Seria o plano de vida? Seria o plano de vida. Projeto de vida. Projeto de vida. Que é esse aluno olhar para si. Cada vez caindo em desuso, né? Não, mas dentro desse né? novo ensino médio faz parte o chamado
projeto de vida. As escolas têm estratégias diferentes de implantação, mas isso é uma coisa fundamental. Eu não sei se é disciplinarmente que deve ser trabalhado, quer dizer, entra na grade um professor de projeto de vida, não sei se é assim. Tem escolas que são projetos, tem escolas que colocam um professor para falar sobre projeto de vida. Mas eles têm que parar e olhar para si, refletir sobre o seu mundo, sobre a sua vida, sobre quem eu sou, em que universo eu estou inserido e o que eu quero, o que eu projeto para mim. Porque o grande problema dessa molecada, e quando a gente fala dessa molecada de nível socioeconômico um pouco mais alto, é que com essas facilidades que eles sempre tiveram, que as coisas estavam... Eles não têm desafios, eles não têm querer. O cara não tem querer, o cara não tem desejo. O desejo é ficar no TikTok, o desejo... Não, eu falo desejo, a aspiração. Não tem. Por quê? Porque eles também não olham para si. Então, eu queria ter um ensino médio assim, que eu não tivesse essa preocupação. Vamos pensar biologia? Quero pensar biologia, eu quero mostrar para você como a biologia é legal, como a biologia é interessante, como você pode olhar para o mundo. Vida. Então, como você vai olhar para o mundo natural aí do seu dia a dia e você vai ver a vida acontecendo nas suas mais diferentes formas, seja de micro-organismos, seja de planta, de animal, seja em doença, seja em biotecnologia que traz soluções. Quer dizer, a vida. Eu queria que o aluno olhasse e falasse, isso é biologia. Pronto. Aí a mesma coisa com a história, a mesma coisa com a geografia, a mesma coisa. E depois ele pensa, eu quero fazer a USP. Quer? Ele tá É isso pronto pra mesmo? entrar naquela encrenca mesmo, né? Então, quer isso mesmo? Quer? Então vai lá, se mata um ano, que é o que você perguntou. Dá pra fazer um ano e preparar o cara pra USP? Dá. Mas você vai estudar pra cacete. Um monte de coisa que vai ser só pra você fazer aquela prova infernal e acabou. E faz a prova, passou e vai seguir o seu caminho. Olha como faz sentido isso que o professor está falando. A infância ela é muito protegida, né? Então, a criança trabalhar no Brasil hoje é crime. Né? Então, se protege aquela fase em que a pessoa ainda está aprendendo a ser um sujeito de fato, né? O adolescente ele também passa por processos que o impedem de começar a decidir de maneira tão precoce o seu futuro, né? E aí a gente não tem esse mesmo olhar de proteção para o nosso adolescente, né? Quer dizer, no ensino médio ele já é convidado a fazer escolhas que são extremamente penosas, passar por pressões absurdas, cada vez mais adolescente se matando porque não gosta da pressão que vive no ensino médio, porque se ele tivesse passado pelo processo de se tornar um cidadão, de olhar para si, e só depois ele escolher as guerras que ele vai lutar, aí a gente teria um cenário muito diferente, né? Eu acredito. Era isso que eu gostaria. Professor Heron, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pela tua participação. Agradeço muito o convite de vocês. E a conversa boa, né? Gostoso, né? Gostoso, tratar com gente lúcida, né? No mundo cada vez que valoriza o imediatismo, né? É sempre um tempo libertador aí. Então, que a gente continue aí trabalhando, seguindo a nossa vocação. Opa, amanhã tem aula. E que a gente tenha mais motivos ainda para continuar pra tratando se reinventar. com paixão, para se reinventar, para se emocionar com histórias dessa natureza que o senhor compartilhou aqui com a gente. Então, muito obrigado. Até a próxima. Professor Heron aqui. Palmas para vocês aí que fazem um programa desse. Isso sim. Bona, muito obrigado aí pela parceria. Gente, mais uma vez, o que define... Aqui? Aqui? Aí, o que define o sucesso, como diz o próprio professor Heron aqui, é a fome que você tem de fazer dar certo. Se você quer fazer dar certo, assim como aquele aluno procurou o professor Heron e ficou, eu quero uma bolsa, eu quero uma bolsa, eu quero uma bolsa, seja um cara persistente. A gente pode ajudar você. Clica no link aqui na descrição do vídeo e você vai cair na página do Pop Enem, material destinado a quem está a fim de vencer, a quem está a fim de conquistar os 800 pontos ou mais já nessa prova do Enem, já nessa próxima edição. Material preparado pelos melhores professores, autoridade nas áreas do conhecimento que são exigidos aí pelo Enem, e conta com a gente, beleza? Um grande abraço a todos vocês, ao meu time aqui, fiquem com Deus, até depois. Tchau! Tchau.